Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um grande momento aqui no terceiro Fórum Internacional da Quarentena da Bola. Estamos na reta final da semana dedicada à gestão e à direção desportiva, depois seguir-se-á outra ligada à coordenação técnica e à coordenação geral de formação, que de resto já teve o primeiro interveniente, também esta tarde, o José Tavares, mas isso fica então para outra semana, porque caberá ao José Boto terminar então em beleza esta semana de gestão e direção desportiva, em que abordamos vários temas, vários cenários, desde a direção desportiva na Primeira Liga, na Segunda Liga, Liga 3, também o papel do analista de mercado no Brasil, direção geral, portanto a direção executiva, o próprio João Fonseca da FIFA, que nos trouxe uma visão mais abrangente de como a FIFA olha para o negócio hoje em dia, e hoje vamos então tentar perceber um bocadinho o que tem sido o percurso do José Boto, mas também esta experiência como diretor desportivo do PAOK, que é aquilo que nos interessa. Antes de mais, e era impossível não dizê-lo, reconhecer publicamente a importância também que o José teve para a quarentena da bola, porque o José foi o primeiro convidado da famosa, entretanto, noite de Champions que a quarentena da bola criou, e José Boto foi o primeiro convidado na primeira terça-feira, logo na primeira semana de pandemia, quando ainda ninguém conhecia a quarentena da bola, e ajudou-e muito também a dar esse pontapé de saída e a contribuir para que a quarentena da bola fosse hoje um espaço de referência em termos de partilha de conhecimento. Agradecer-lhe também porque este é o segundo fórum em que ele participa, desta vez a solo, e por isso mesmo, por tudo o que disse atrás, é um privilégio, José, voltar a ter-te connosco. Olá, Remo. Boa noite a todos. Boa noite ou boa tarde. É para mim sempre um privilégio partilhar conhecimento, partilhar não é só da minha parte, é receber também, porque nós estamos sempre a aprender. E é sempre para mim um prazer participar contigo, porque a quarentena da bola foi algo muito importante que nos ajudou a passar aquele tempo difícil em que nós não sabíamos o que é que se ia passar, e foi um momento em que as pessoas do futebol se abriram um pouco mais do que é habitual, e foi excelente, e ter tido o privilégio de abrir esse espaço é algo que fica marcado e que eu vou recordar para sempre, porque foi realmente um período difícil para todos nós, não é para todos nós, mas foi um período de grande partilha, de grande abertura por parte de toda a gente. Toda a gente sentiu essa necessidade de partilhar, de estarmos se calhar mais próximos uns dos outros, porque o momento assim o ditava, e foi realmente, é sempre algo que eu recordo com muito prazer, e felizmente agora estamos numa situação completamente diferente, mas a partilha é, em minha opinião, algo que nos faz crescer, que faz crescer o futebol. Quanto mais partilha houver, quanto mais interação entre as pessoas do futebol existir, mais o país tem a ganhar com isso. Eu acho que ficou precisamente a partir daquela terça-feira à noite que o nosso amigo Paulo Santos e também com o André da Silva ficou aqui um legado de partilha que depois nunca mais parou, e felizmente estamos aqui quase 3 anos depois num fórum formativo, e portanto, como dizia o José muito bem, está interativo, vocês desse lado têm feito muito bem esse papel. Há muita gente que nos vai ver a posteriori nas repetições, porque está a trabalhar hoje e está em regimes ou de futebol profissional ou de futebol de formação, que os obriga ainda a estar nos clubes. Vão ver isto mais tarde, espero que gostem. Para os que estão em direto, não se esqueçam de deixar as vossas questões ao longo de toda a sessão, não é preciso esperar pelo fim. Já perceberam que a timidez não traz nada de bom, aproveitem a oportunidade de estarem a lidar e a privar com, portanto, quadros de topo do nosso futebol, que, como o José, tem trilhado também um caminho tão bonito além fronteiras, para deixarem as vossas questões, as vossas dúvidas, as vossas curiosidades. José, vamos começar por aqui. A tua carreira no futebol já passou pelos bancos, em vários cenários, passou grandemente pelo scouting,
e com grande responsabilidade depois no trabalho de scouting no Benfica e também no Shakhtar, mais recentemente. É verdade que no Shakhtar, por mérito teu e do teu trabalho, transformaste ali no conselheiro do presidente e, portanto, tinhas ali uma posição muito próxima do que é uma direção desportiva, mas agora no PAOK o que surge neste novo desafio é mesmo a posição de diretor desportivo. Pergunto, se tiveste que ajustar algo, o que é diferente para ti em relação aos tempos de coordenação de scouting, ou se continuas, enquanto diretor desportivo, acima de tudo, focado nisto, na detecção de ativos para depois serem devidamente valorizados no vosso contexto atualmente? A minha visão daquilo que é um diretor desportivo é um pouco diferente de outras visões. Claro. Pronto. E a minha visão do diretor desportivo é alguém que tem responsabilidade naquilo que é o projeto desportivo. Ou seja, alguém que, juntamente, como é óbvio, com a administração do clube, define o caminho a percorrer nos próximos anos, não é? Isto soa um pouco utópico, não? Porque nós sabemos que no futebol estas coisas dos projetos e dos tempos não, não jogam muitas vezes muito bem, mas esta é a minha visão. Ou seja, não um executante, alguém que executa, para dizer, por exemplo, alguém que vai negociar um jogador. Essa parte é a parte que menos me seduz, percebes? Sim, claro. A parte que mais me seduz é a parte de escolher o jogador, de ajudar na construção do plantel, da ideia que temos para o clube no seu global, desde a academia até a equipa principal. Esse foi o meu trabalho também no Shakhtar, embora o Shakhtar não tinha diretor desportivo, tinha um diretor de futebol, que era o Dário Serná, que ainda lá está. Sim. Mas toda a estratégia de construção da equipa, de construção de um jogar a partir da academia até a equipa principal passava por mim. E esse é o conceito que eu tenho de diretor desportivo. Se um dia me convidarem para ser diretor desportivo, para ir negociar o jogador que só o treinador escolheu ou que o presidente escolheu, não será para ti neste caso, não é? Não será para mim, não será para mim. Não estou a dizer que não é também uma Sim. Mas eu acho que isso é até um sinal, não é, de relevância. Às vezes temos que saber dizer que não é? Para mim não é, porque também não é algo que eu me sinta muito confortável, não é algo que eu gosto, e tu sabes que quando nós fazemos algo que não gostamos, não o fazemos bem feito. E eu, portanto, gosto de fazer aquilo que gosto. Portanto, esta é aquilo que eu não mudei grande coisa em termos de trabalho diário daquilo que era o meu trabalho no Shakhtar, não mudei. Tenho uma presença constante nos treinos da equipa, no acompanhamento daquilo que é a preparação da equipa, na equipa B, também um pouco no sub-19, tentando criar ali um modelo de jogo e uma forma de jogar e uma forma de entender o jogo e um perfil de jogador que já o fazia no Shakhtar. Portanto, em relação àquilo que eu fazia no Benfica, sim, há uma mudança, não é? Claro, No sim. Benfica, era scouting puro e duro. Nós dávamos os nomes ao treinador, ao presidente, ao diretor desportivo, e depois a escolha era deles, percebes? Desde o Shakhtar, essa função foi adaptada para o pensar o que é o clube, como é que o clube vai jogar, como é que o clube vai crescer, e aí sim houve alguma adaptação. É óbvio que na função de diretor desportivo está sempre presente o mercado, não é? Claro. E, portanto, e aí o mercado também é a área do scouting. O scouting ajuda-te à função de diretor desportivo naquilo que é a minha visão de diretor desportivo. Sim, sem dúvida. Ajuda-te imenso. Portanto, não houve assim uma mudança de chip muito grande, não é? Mudança radical, não, nada. O facto de estás no PAOK, o Fernando Matos, por exemplo, também está no scouting contigo.Esta importância de criar uma equipa de trabalho próxima é muito relevante no contexto da grandeza do PAOK, do Shakhtar, etc. Não, eu acho que é em todo o lado, percebes? Porque no scouting tu tens, ou
ou devias ter, ou se não tens, tem o clube, uma ideia, não é? Do que é que tu estás à procura. E tu tens que te rodear de pessoas que entendam a tua ideia. Neste caso, da direção desportiva, eu tenho uma ideia do que é que queremos para o clube, do perfil do jogador, e tu tens que ter uma equipa contigo que te entenda aquilo que tu pretendes, não é? Que se calhar veja o jogo com os mesmos óculos, às vezes. Os mesmos óculos, exatamente. E que perceba, pai, este diretor desportivo, ele gosta disto, quer este tipo de jogadores, é isto. E pronto, é tudo mais fácil quando tu trabalhas com pessoas que já te conhecem. Foi o caso no Shakhtar, nós tínhamos uma equipa, e dessa equipa do Shakhtar eu trouxe duas pessoas, trouxe o Fernando, não é? Sim. E também o que é hoje em dia o meu chief scout, que é ucraniano, que já trabalhava comigo no Shakhtar e, portanto, mudou-se comigo para a Grécia. Portanto, todo o trabalho é coordenado por ele e são pessoas que me conhecem perfeitamente, ou seja, eu quando peço cebolas, eles não me trazem alhos. Exatamente. E pronto, isso é importante para que o trabalho seja mais profícuo e mais rentável e essa base de confiança no trabalho, não é uma confiança pessoal, é uma confiança de trabalho, sim. É importantíssima. José, tu quando chegas ao PAOK, e se calhar muitas vezes, a mim já me perguntaram isso, por exemplo, quando eu cheguei ao Leixões, já lá estava o José Mota, como é que era, como é que não era, e quando o diretor desportivo chega, no teu caso também estava lá o Razvan Lucescu, e muitas vezes quando se quer implementar uma ideia ou se quer levar uma ideia de jogo, quando já há um treinador pode ser mais difícil, mas eu já li, e tu já disseste publicamente, que não foi o caso, até porque o treinador era alguém com uma visão do jogo bastante atrativa e se calhar até um bocadinho mais evoluída que aquilo que se pratica na Grécia, sem desprimor nenhum. Não, aquilo que tu disseste é o normal. Se tu entras e já está um treinador, e se tu não tens as mesmas ideias do treinador, ou o treinador não tem as mesmas... Difícil. Vai haver ali um choque. Vai haver um choque. E isso, infelizmente, passa-se muito nos clubes, porque os clubes não têm muito esta ideia de que tem que haver uma ideia. Não tem ideia que tem que haver uma Nem sequer procuram essa empatia ou sintonia. Escolhem A e B e depois se entendem. O A e o B, agora eles que se entendam. Felizmente, e pronto, eu isto posso dizê-lo eu, mas eu sei que muita gente não pode dizer isto, mas eu posso dizê-lo. Quando me foi feito o convite, eu tive algumas conversas com o treinador para perceber, claro, para ver se aceitava ou não, porque... Se a diferença fosse muito grande, podia ser... muito grande, não valia a pena, porque chegaria uma altura que aquilo ia... Felizmente não, ele tem uma ideia de jogo muito parecida com a minha. Há coisas em que somos completamente diferentes, principalmente naquilo que toca à aposta nos jovens. Ele é um treinador mais conservativo, que gosta mais de jogadores mais feitos, e esta é uma guerra que temos os dois, mas uma guerra no bom sentido. Exatamente. De que ele aposte mais um pouco, ou que tenha mais confiança nos jogadores mais jovens. Penso que ele está, neste momento, a perceber que não perde nada em apostar em jogadores mais jovens. Mas em termos daquilo que é o fundamental, ou seja... Conceptual quase, não é? Aquilo que é a ideia de jogo, tu gostas de um trinco ou de um 6 que joga assim, ele gosta da mesma coisa. Isto é fundamental, porque senão vai haver uma altura em que nós vamos chocar, não é? E isso não é bom para o clube, não é bom para ninguém. E felizmente isso não aconteceu. Ele, além disso, ele é uma pessoa como pessoa... afável, não é? Que também ajuda... excelente, muito afável, muito compreende perfeitamente a posição do clube, ou seja, não é aquele treinador que, eu quero assim... É da minha maneira, não é? Não, nada disso. Não. Aliás, os treinadores tendem, por circunstâncias do mercado, a ter que se adaptar a isto, porque o futebol é isto, não é? Os clubes, neste momento, são empresas e que não podem andar ao sabor dos treinadores, e os treinadores vão ter que começar a adaptar a isto, mas ele, nesse aspecto, excelente. Aliás, há esse facto, e agradeço que tenhas partilhado connosco, porque num contexto formativo como este é isso que nos faz evoluir e crescer, e aos nossos participantes, ou seja, o facto
antes de aceitares, foste falar com o treinador, porque se não houvesse empatia ou sintonia ou uma aproximação seria praticamente impossível, para um ou para o outro, a verdade é essa também, depois dependeria da direção, mas obviamente também foste ver e analisaste o PAOK a jogar, não é? E logo ali percebeste que poderia haver um caminho. Claro, é óbvio, claro. quando houve a primeira abordagem, as primeiras conversas, logo a minha primeira coisa pedi àquelas pessoas de minha confiança que eu sabia que iam comigo, não é? Para me analisarem o plantel, analisarem a forma de jogar. Eu próprio assistia aos jogos, a partir daí comecei a assistir aos jogos que eles tinham em direto, para perceber onde é que me ia meter, não é? Ou se valia a pena meter. Exatamente. Porque, felizmente, eu sei que muitas vezes não é assim, e ainda há pouco tempo eu disse isso, não sei, também num fórum qualquer, e as pessoas... não, foi na Federação, agora no curso de Diretor Desportivo. Sim. Eu disse, eu, se for assim, não aceito. E estava lá, não interessa quem, que me disse, mas se nós não aceitarmos, depois não temos nada. Eu assim, pronto, é verdade, isto acontece. Não, a necessidade temos que, não é? Aliás, o Diego Boalma já disse isto esta semana. Ele disse que veio-se embora do Vitória por diferenças de opinião, ponto, ele explicou, mas porque o podia fazer. Ele disse, se eu precisasse mesmo disto, se calhar podia ter feito, se precisasse do dinheiro. É óbvio, se calhar se fosse há 10 anos atrás e me surgisse um convite destes, ou de qualquer, com um treinador que não tivesse nada a ver comigo, eu também aceitava, percebes? Claro. Também não era o caso, porque eu estava com emprego, felizmente. Exatamente. Tinha emprego, naquela altura não se falava ainda nada do que infelizmente se veio a passar na guerra da Ucrânia, sim. Não é? Mas, portanto, não era uma necessidade imperiosa. Aliás, José, deixa-me dizer isto, eu acho que é público, não tenho a certeza, mas eu pelo menos soube, através de alguém próximo, com quem estive recentemente. Tu tiveste a oportunidade de ir para a Premier League e disseste que não. Portanto, foi verdade, isso é verdade. Pronto, a mim foi uma pessoa próxima. Eu tenho assim um bocado esta esquisitice, há coisas que muita gente sonha. Eu posso te dizer o que é que me disseram e pronto, é que basicamente, e acho que é importante para a nossa reflexão, porque acho que tu viste um departamento que tinha para aí 60 ou 70 pessoas e tu disseste, bem, isto não vai funcionar. Era um clube que tinha 2 departamentos de scouting. Ora aí está. Pronto. Ou seja, um chamava-se recrutamento e outro chamava-se de scouting. Contaram-me isso e disseram, e nós às vezes estamos aqui sempre a dizer, a defender quantos mais profissionais melhor, que não é bem o caso muitas vezes. Não. E um dos departamentos tinha cerca de 60 pessoas e o outro 50 e tal. E eu disse assim, mas para que é que vocês têm isto? Não, mas isto não se pode mexer porque isto é assim aqui. E eu recusei. Porque é como te digo, eu não tenho esses sonhos que as pessoas têm muitas vezes aquilo é o melhor Premier League. A Premier League, ou às vezes é um engano. Vamos, em termos de prestígio é bom, mas em termos de satisfação pessoal daquilo que tu podes dar e da influência que tu tens no processo. Exatamente, acabas por ser mais um lá, estás a perceber? E essa nunca foi a minha postura de ser mais um. Aliás, não será por acaso, José, que os ingleses, com todo o respeito, são bons em tudo, mas no scouting não se pode dizer que os clubes da Premier League, até porque eles gastam muito dinheiro, têm muita gente, mas não é bem o core business deles, não é? Na minha opinião, eu já disse isto várias vezes, e pronto, não é uma crítica, tenho grandes amigos. Sim, é uma análise. Nos clubes ingleses, eles têm departamentos de scouting demasiado grandes, porque tu sabes como eu que a questão do scouting muitas vezes não é o tu detectares o talento ou o bom jogador, é a velocidade com que decides, claro. Não é? Claro. Porque se nós tivermos 20 pessoas num torneio de sub-19, de sub-20 da América do Sul, mais um para um lado, outro para o outro. Vai bater ali no... Depois é uma questão de velocidade. De operacionalizar o processo. Exatamente. Se o scout tiver ligação direta ao diretor desportivo, à administração... Exatamente. E eles não. O scouting já é uma complicação, porque já tem que ser visto por 10, 15 pessoas, e depois o senior scout. Quando eles decidem, já o jogador não está lá, percebes? Já foi para o outro lado qualquer. E a grande vantagem deles é o dinheiro que têm, não é? Mas tu vires mesmo o mercado nas janelas de mercado, os ingleses são sempre os últimos a comprar. Verdade. Andam ali a hesitar, não, se calhar não é tão bom, isto, aquilo.
e depois quando vão, já o preço está super inflacionado, e eles vão ter que pagar muito mais se querem ganhar aos clubes que estão a concorrer com eles pelos jogadores. Portanto, para mim, eles não são exemplo nenhum em termos de scouting, se comparares com alguns clubes italianos, franceses, Sim. alemães e os Muito mais portugueses, eficazes no processo. que são muito mais eficazes nisso. Ora bem, nós já vamos voltar a esta questão do scouting, que há aqui muitas questões interessantes e obviamente faz parte e muito da tua vida, do teu percurso, mas ainda voltando a esta questão da mudança para o PAOK, há algo aqui interessante que é quando tens a primeira abordagem do presidente e da direção, do presidente, do filho, etc. Tu avisaste, ora bem, tem uma cláusula de rescisão, €500,000, e o PAOK quis pagá-la, tu depois então decidiste vir. Pergunta-te de que forma, isto para nós portugueses, eu pelo menos também, como diretor esportivo, fico sempre feliz quando vejo algo deste género acontecer com um português, porque acho que valida o processo para outros e abre a porta para outros. Mas pergunto se para ti, em termos pessoais, isto acrescentou aqui alguma pressão extra ou é algo em que me pensas que quer? O facto de, ora bem, o clube investiu aqui bastante Não, na minha contratação. o que criou foi uma sensação em mim de que, vamos falar português, estes gajos querem-me mesmo. Querem mesmo. Pronto. E essa sensação é boa. Quando alguém te quer mesmo, não é? Sim. Eu falei com eles e disse-lhes que nunca forçaria a minha saída do Shakhtar, Exato. porque foi um clube onde fui tratado de uma forma espetacular e não tinha nada contra para forçar a saída, percebes? Portanto, a única hipótese que eles teriam era chegarem a um acordo com o Shakhtar ou negociarem ou uma coisa qualquer. E eles decidiram, a partir de uma certa altura, disseram, pá, não, nós não negociamos nada, chegamos, pagamos e está. E isso deu-te aquela sensação de que, epá, estes gajos querem-me mesmo. Em termos de pressão extra, não. Isso não me colocou, sim, a sensação que eles realmente me queriam, percebes? Ora bem, nós já vamos aqui por mais algumas questões. Vamos aqui à primeira do público e volto a dizer, vão colocando as vossas questões aqui no Q&A, que eu vou colocando ao José Boto. O Rodrigo Oliveira diz, quando falaste na aposta no jogador jovem, não tem mais relação com o encaixe financeiro que o clube pode fazer a posteriori? E se o campeonato grego e a cultura grega não é algo conservadora em relação ao jogador jovem e não só o treinador? E já agora acrescenta como é que é lidar com a paixão dos gregos pelo futebol e com tão pouca racionalidade. Bem, ele fez a pergunta e respondeu à pergunta aí. Portanto, não, é verdade que a cultura grega, a cultura do futebol grego, e isso faz com que, eu digo isto muitas vezes, eles não gostam de ouvir, mas eu vou dizer às vezes, até que me dou a garganta, vou-lhes dizer que para tentar, para tentar que eles melhorem, não é para Claro. eu ter Para isso é que te razão. levaram também, não é? A cultura do futebol grego é uma cultura muito especial, muito próxima da turca, percebes? Sim. Eu dei uma entrevista à televisão, que não foi muito bem vista no meio do futebol, não nos Sim, adeptos, exato. em que eu contei que quando estava no Benfica ou no Shakhtar, quando tínhamos algum jogador daqueles que já não conseguia jogar a alto nível, porque tinha 32, 33, estava em final de carreira, nós chamávamos os agentes e dizia, pá, tentem o mercado turco ou grego. E uma das coisas que eu disse foi, comigo isso não se vai passar. Tentarem meter aqui aquilo que já não serve para os outros. E dei esse exemplo porque eu sabia, e portanto, eles têm muito uma cultura do CV, percebes? Sim, 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 sim. O CV, pá, o jogador tem CV, é bom. E nós, vou-te dar um exemplo. O Olympiacos, que é um dos nossos rivais, contratou o Marcelo. Sim. Aquilo foi uma loucura. Vocês não imaginam o estádio cheio para receber o Marcelo. E eu dizia, pronto, no meio do futebol, dizia assim: o Marcelo não vai fazer nem 20 minutos no Olympiacos. Porque não está, mentalmente, não, é um jogador que não está para se esforçar mais para jogar para o Olympiacos. Hoje em dia querem se ver livre dele, querem-no pôr fora, já tentaram rescindir o contrato com ele. Mas pronto, eles têm esta ideia de que entre trazeres um jogador que ninguém conhece, mas que te vai acrescentar algo à tua equipa, e trazeres um jogador com 32, 34, 35, mas com um passado que jogou na Juventus, no Benfica, no Sporting, no Porto, para eles isso é estás a perceber?
eles vão muito buscar o jogador pelo CV e não por aquilo que o jogador pode... Tem sido uma luta tua, então? Tem uma luta enorme, enorme mesmo dentro do clube, mas não é o que ele... Rodrigo. O Rodrigo me perguntou e respondeu a seguir, não é um problema realmente, não é um problema exclusivo do meu treinador, é um problema da Grécia em Sim, geral, ele diz isso. e que se reflete até noutra coisa, que é... foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu via que a ideia que a Grécia, pronto, a nível de talento, nas camadas jovens, era fraquinho, e não é. Agora, os jogadores não têm qualquer possibilidade de se afirmar, porque os jogadores Por causa têm... dessa irracionalidade? Não, por causa de que eles acham que um jogador... Para te dar uma ideia, e isto não é nenhum exagero, não é... Eu acho assim, vamos buscar aquele jogador, e eles dizem-me assim, mas é muito novo. Isso tem 24 anos, cara. 24 anos é novo. Estão a ver o que é que eles acham de um jogador de 19. Pois. Nós, por exemplo, estamos a jogar com um central de 19 anos, 2004, que tem feito os jogos todos, e que se estreou agora para a seleção A. E isto é uma coisa nunca vista na Grécia, percebes? Um miúdo de 19 anos ser titular de uma equipa daquelas que luta pelos primeiros lugares, e mais ainda estrear-se na seleção da Grécia. E eu tinha essa guerra lá dentro do PAOK e dizia assim, quando me diziam, não, mas o miúdo é muito novo. Eu disse, não, mas o miúdo é o melhor. Todos os centrais que temos é o melhor. Porquê é que não o metemos a jogar? Não, porque é muito novo. Eu disse, não, ele é o melhor. Se é o melhor, não interessa se tem 19 ou se tem 29. E a prova foi que o meteram a jogar e nunca mais saiu do lugar. Percebes? E isso é que também está a fazer o treinador mudar. E, aliás, esses, Tiago Dantas, etc., estão a fazer o treinador mudar de ideias. Estou a fazer o treinador mudar um pouco de ideias e de perceber que pode apostar neles. Eu cheguei a dar ao trabalho de fazer os plantéis campeões nas ligas europeias do ano passado, para lhe mostrar a média de idades, por exemplo, do Milão, que é uma média de idade baixíssima, estás a perceber? O do Porto, para ele ver que não é bem assim como tu dizes. As equipas são campeãs com médias de idades de 25, 26, não é 30. Claro. Não é 30, não é? Mas pronto, mas isto é cultural, é isso, e se os jogadores ganham muito dinheiro. Há duas coisas na cultura lá. O jogador é bom se tem um CV grande por trás dele, percebes? Mesmo que não se mexa, e se vem ganhar acima de 1 milhão, 1 milhão e meio, é bom jogador. E depois sabes o que é que acontece, que é isso que me irrita neles, e pronto, eu tenho muitas guerras com eles, é que depois, passado 6 meses, querem mandar o jogador embora. Pois. Porque estão a pagar um balúrdio, o jogador não tem o rendimento, porque é óbvio que não tem, porque normalmente estes jogadores que têm carreiras boas em ligas super competitivas, quando chegam ali à Grécia, que dão as férias para eles. Tem boa praia, come-se bem, uma boa é maravilhoso. E pronto, e tentar mudar esta é uma guerra enorme que eu tenho, mas que se eu chegar ao final do contrato e ter mudado 2% na mentalidade deles, para mim é uma vitória enorme. Aliás, a primeira parte da pergunta do Rodrigo até tinha a ver com o facto de depois, além do rendimento, depois serem vendáveis, não é? Isso é outra coisa que eles não percebem. Eu dizia-lhes assim, vocês já viram, há similitudes entre a Grécia e Portugal, em termos de economia, são duas economias fracas, em termos de população, são dois países que rondam os 10 milhões de habitantes, e vocês já viram o poder dos clubes portugueses comparado com os gregos? Vocês são a 17ª Liga da Europa e Portugal está em 5º, 6º, pronto, a seguir às Big Five é a primeira, talvez. E o dinheiro que nós geramos através do futebol, e a resposta deles é: não, mas vocês fazem isso, têm muito dinheiro. Não, nós temos muito dinheiro porque tivemos a inteligência de criar o negócio. Vocês não têm a inteligência de criar um negócio, que é... Vocês já viram que ninguém vem aqui comprar nada à Grécia. Ninguém vem. Quem é que vem comprar jogadores de 32, 33 que já jogaram nessas ligas? Mas um Kalairakis, por exemplo, já pode passar a ser apetecível, não é? Agora, por exemplo, nós que estamos a jogar com 2 miúdos gregos e... Até o lateral direito também tem 22 ou 21. Exato. Estamos a jogar com 5 miúdos abaixo dos 22 anos.
já temos o estádio cheio de scouts. Pois, claro. Estás a perceber? E agora, fazer entrar isto na cabeça deles é complicado, percebes? É Mas esse complicado. também é um trabalho de um diretor desportivo, não é? Exatamente, exatamente. E se não fosse assim, se eu me adaptasse, vinha-me embora. Se eu Aliás, não tivesse esta luta. terá sido isso que te aliciou também? Porque vinhas num contexto, com todo o respeito, como é lógico, mas o Benfica e o Shakhtar com outro poder económico, muito mais sustentados, uma ideia muito bem definida, não é? Portanto, aqui há um Olha, contexto de dificuldade que também pode ser aliciante para ti, não é? eu vou-te dizer uma coisa, pronto, é óbvio, não vou-te dizer aqui que é só essas coisas que contam, porque o dinheiro também conta, como é óbvio, não Claro, é? claro, claro. Tu, quando és profissional, olhas para ti Claramente. Para a família, para tudo, e claro. quanto mais ganhares, porque o futebol é uma coisa muito volátil, não é? E se tu puderes te colocar bem numa situação em que nos próximos anos, se não tiveres de trabalhar, não precisas, pronto, não vamos aqui. Romantizar demais. Exatamente, mais as coisas. Mas uma das coisas que eu sentia no Shakhtar era que o Shakhtar estava a chegar não ao seu limite, não ao seu limite, porque havia trabalho, mas trabalho prático de campo, não de ideia, percebes? Sim. Com o teu contributo já estava dado, se calhar, não é? Exatamente. Aquilo que eu tinha para dar ali era muito pouco. Era, se calhar, escolher as pessoas certas para operacionalizarem a ideia. Ok. Tanto na academia como na equipa principal. Porque a ideia estava perfeitamente oleada, percebes? Aquilo fluía. E era uma ideia que não foi implementada por mim, foi se calhar afinada ali por mim um bocadinho, porque já vinha de trás essa ideia. A ideia da forma de jogar, do perfil do jogador. Faltava ali uma aposta maior na academia e que foi feita e com frutos, que hoje o Shakhtar está, e vê-se isso no grupo da Champions, que Sem já dúvida. com ucranianos e com miúdos, e aquilo está, nem toda a gente pensava que iam ser os desgraçados e não foram, E não foram. e isso tem muito a ver com o trabalho que foi feito na academia, até de aproximação àquilo que era a primeira equipa, mas eu senti que não havia muito mais ali a fazer, aquilo ali podia ser para mim uma reforma dourada, percebes? Uhum. Já E não, se calhar não querias já só não há isso para ti, não pressão, é? não há pressão, não há nada, mas eu gosto desses desafios e este desafio grego pronto, não é um desafio, é uma montanha gigantesca para escalar e para partir pedra, e dá-me algum gozo, dá muito trabalho também, muita dor de cabeça, porque, como também já falámos isso, a emotividade do povo grego também muitas vezes não ajuda a projetos muito estáveis, mas tem sido algo muito aliciante. José, o que é que podes partilhar connosco? O que é que o Ivan Savides e a sua direção te pediram quando te contrataram? Na altura lembro perfeitamente de teres dito que acima de tudo havia algo que era renovar a equipa, não é? Tentando construir algo que permitisse ao PAOK estar perto das vitórias com maior regularidade e também, se calhar, penso eu que vocês tenham falado nisso porque é também aquilo que tu preconizas, que tem a ver com detectar e contratar jogadores mais jovens para se valorizarem em contexto PAOK. Sim, aquilo que me foi pedido, aliás, nas muitas discussões que nós tivemos, os clubes gregos vivem do dinheiro dos donos, que os donos põem ali. Sim, 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 sim. E nós conversámos, foi tentar que o clube fosse não autossustentável, mas quase, percebes? E como é que isso é possível? Se tu não tens um produto que vende bem na televisão, até porque a economia grega Deficitária, não é? exatamente, é um país pobre, Sim, sim. onde os direitos de televisão não dão muito dinheiro, a bilhética também, embora os estádios estejam sempre cheios, a bilhética também não dá grande coisa. O merchandising também não é aquela coisa, porque o futebol, apesar de ser uma paixão grande e ser um desporto que os estádios estão sempre cheios, não é ainda um desporto de família, em que tu sabes que isso é muito importante para as questões Aliás, os adeptos de fora não podem ir, não é? Não podem assistir. Exatamente, exatamente. E pá, já vi coisas na Grécia que nunca vi. Sim, Eu em lado nunca nenhum. pensei, eu Aliás, nunca tu pensei disseste uma ver. entrevista a dizer isso. Eu já estive no Benfica, mas nunca vi nada como no PAOK. Não, não, nunca vi nada igual àquilo, aquilo é a loucura total, chega a ser doentio, ahm, mas por isso mesmo não é um desporto de família, não é um desporto onde tu podes levar
a tua mulher e os teus filhos ao futebol, porque não podes, porque é perigoso. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E sabes que isso também depois retira tudo aquilo que é o marketing da venda. Retira patrocinadores, retira etc. Portanto, só sobra uma coisa para gerar autossustentabilidade. E que é uma coisa que eles não têm, que é o negócio de vender jogadores, não é? E aquilo que o PAOK tem, o PAOK é de longe, mas de longe, a melhor academia de toda a Grécia, mas sem nenhum aproveitamento dos jogadores, ou seja, houve aqui 2 ou 3 situações em que os jogadores foram lançados até pelo Abel e rapidamente vendidos. Epá, e se nós temos lá, vamos então começar a lançá-los. E a grande dificuldade é que eles percebam que tu consegues ser competitivo à mesma jogando com jovens, percebes? E neste momento eles estão a começar a entender isso. Ao princípio foi difícil, até porque a equipa também não começou bem, como todas as equipas gregas nas competições europeias, e isso trouxe ali alguma instabilidade em relação àquilo que era o projeto. Neste momento as coisas estabilizaram e a equipa, nota-se um crescimento na equipa, não só nos resultados, mas como na qualidade de jogo. E neste momento os fãs estão completamente ao nosso lado, como mas também daqui a 2 dias podem notar, né? porque aquilo é eles vivem eu costumo dizer, numa montanha russa. É incrível. Estás a ver? Mas pronto, mas eu sentia também falta, sabes que sentia essa falta, porque na Ucrânia o futebol não é nem de longe nem de perto, não tem a paixão que tem em Portugal, ou Espanha, ou Itália, ou a Grécia. Ou a Grécia. E pronto, e passei do zero pressão, percebes? Para o a 1000. máxima pressão e a máxima coisa, portanto aquilo é loucura total. Mas até agora estou-me a sentir bem e estou a gostar e vamos ver o que é que conseguimos fazer ali. José, o Abel, quando esteve a primeira vez na quarentena, ainda era treinador do PAOK, e ele contou na altura que pronto, o PAOK, como todos os clubes, como aqui em Portugal, o Porto, o Benfica, o Sport, tem a sua cultura de jogo, porque tem muito a ver com a cultura da região, a cultura do clube, como o Benfica também tem, e tu viveste isso por dentro, e o Shakhtar também interiorizou essa cultura de tal forma que ficou visível no mercado, precisamente do teu trabalho, porque era uma ideia que o presidente não dedicava, ao dono. Ser de Salónica, ser do PAOK, também há ali algo muito particular. Claro que é tudo muito emotivo, mas o Olympiacos tem uma forma de estar, o Panathinaikos tem outra e o PAOK tem outra. Isto para chegar aonde? De que forma é que a cultura de jogo intrínseca do PAOK objeta ou não ao projeto que tu queres para o PAOK para desenvolver os jogadores? Não, aquilo que eles têm, ou seja, porque há ali muitas questões políticas também, e de região, sabes, portanto, ali aquela zona toda da Macedónia, Macedónia do Norte. Sim. O norte da Grécia, a Macedónia do Norte é o país, e eles chamam aquilo a Macedónia. Obrigaram a Macedónia a chamar-se Macedónia do Norte. E, portanto, Salónica é a capital do norte da Grécia. Tem um sentimento de pessoas injustiçadas. Sim. Em relação a Atenas e a tudo. De Atenas. Tem esse sentimento revela-se muito no PAOK, percebes? O PAOK é e que às vezes quer um jogo mais agressivo, não é? Ou pelo menos que se quer, não é? Mas quer um jogo mais agressivo e dominante, percebes? Okay. Sim. Dominante. Eu penso que aquilo que eu me lembro e aquilo que me vão contando, o Abel queria um jogo um pouco mais... Pronto, como é característico do Abel. Exatamente. E daí se calhar o choque também um bocadinho. Exatamente, um jogo mais baseado em transição, deixar o sim. E penso que por aí talvez tenha havido ali algum choque, porque aquela gente, se te vê atacar muito, se te vê mesmo que estejas todo desequilibrado, se te vê atacar muito, estás a jogar bem, não é? Eles gostam disso, percebes? Eles gostam e puxam a equipa para atacar e pronto, e não há dúvida nenhuma que o estádio, quando está cheio e eles estão com a equipa, eles são mesmo o 12º jogador. A Medrogão, já tive a oportunidade, desde que lá estou, de jogarmos, por exemplo, com o Marselha para a Conference League. Sim. E eu conheço muita gente no Marselha, inclusive o presidente, e na altura o treinador era o Sampaoli. E ele disse, eu nunca vi em estádio nenhum os meus jogadores estarem os primeiros 25 minutos completamente cheios de medo do ambiente. Porque o ambiente que eles criam é realmente
amedrontador para a outra Sim, equipa sim, 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 e sim. motivador para a nossa equipa, que nos faz atacar que nem, às vezes, até loucos demais, percebes? Deixamos às vezes, porque eles puxam para isso, eles puxam para isso. José, mas isto, à partida, por exemplo, quem está fora do fenómeno poderia dizer, ora bem, mas isso não se consegue desenvolver talentos num ambiente irracional e emotivo como esse. Mas pelo contrário, porque para se desenvolver um talento, o talento e um jogador com talento está preparado para lidar com todo tipo de pressões, é mesmo assim. Ali há realmente, principalmente eu noto isso nos jogadores que vêm de outras ligas, mesmo os portugueses que lá estão, Sim, sim. não estão habituados àquele tipo de pressão. Ou seja, no bom e no mau sentido. Nós, por exemplo, vamos jogar contra o Aris, que é um Sim, grande, sim. grande É rival. loucura. Vocês não imaginam o que é aquilo. Aquilo é um ambiente de guerra na cidade, Sim, completamente. sim, sim, sim. Nós fomos jogar com o Aris não sei, há 2 meses atrás, e todo o caminho do autocarro, quase até ao pé do estádio do Ares, porque aí a polícia cortou Cortou tudo, claro. os acessos, epá, era pessoas de um lado e do outro, portanto, o autocarro para avançar, avançava com as motas da polícia, por eles a darem-nos o apoio que não nos podiam dar no estádio, No percebes? estádio, No claro, estádio claro. do Ares. Epá, estas coisas, Não é para qualquer jogador. exatamente, isto mexe como, por exemplo, muitas vezes vêm ao hotel da equipa e querem falar com os jogadores e nós temos que os controlar, mas temos que os deixar falar porque senão ainda é pior, percebes? Falar no sentido de darem uma Sim, mensagem aos sim, 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 jogadores, sim, sim. Se os impedirem pode ser bem pior, não é? pode E o ser jogador que pior. vai para ali tem que se adaptar a essa cultura também. Exatamente. E demora algum tempo a adaptar-te a este tipo de pressão, a este tipo de pressão diária, até porque depois há não sei quantos jornais, 5, 6 jornais Sim, sete, acho que são 7 diários. Sete. só de futebol, não Sim. sei quantas rádios a falarem de futebol, pá, sites e mais não sei o quê. Eu costumo dar esse exemplo da comunicação social grega aqui em Portugal a amigos nossos do futebol, quando se queixam da comunicação social, eu disse, vocês têm que ver na Grécia o que é a pressão diária, quando se queixam dos nossos programas, que realmente às vezes são muito tóxicos, mas as pessoas não têm noção de como é que é na Grécia, Não porque tenho noção nenhuma do que é. Ainda por cima, porque até o conhecimento dos jornalistas gregos, é diferente também, claro. não esteja aqui nenhum. Não está, de Mas eu certeza. digo-lhes na cara, então digo Sim, na cara. O conhecimento futebolístico deles é muito, muito, sim, muito básico. sim. Então os gajos é E nisto. descontextualizam às vezes, até nas Não, e depois traduções, descontextualizam. o que eles gostam é o treinador que não gosta daquele jogador, é o Sim, diretor desportivo que está em guerra com o treinador, andam ali sempre à procura deste tipo de coisas. E isto diariamente, estás a perceber? sim, sim, Para sim. mim é uma maravilha, porque não entendo, não os entendo a falarem, portanto eles podem estar a dizer o que quiserem que eu não os entendo, e também não sei ler o alfabeto grego, portanto eles podem dizer o que quiserem. Tem esse Mas, lado positivo, tem esse lado positivo. mas pronto, é óbvio que nos chega, pronto, a crítica, isso vai-nos chegando, e para quem não está tão habituado, e principalmente jogadores mais jovens ou isso, é que mexe um bocadinho até se depois habituarem àquilo. Claro, e os que forem bons, era o que eu dizia, os que forem bons vão ser bons. Não, nós estamos agora a jogar com um miúdo, um ala, começou a jogar há 3 jogos atrás, tem 21 anos, e que para mim é um dos melhores talentos da Grécia. E para ele, tanto lhe dá a jogar na rua ou jogar no estádio cheio, estás a perceber? Sim. Portanto, a pressão não joga. Quando o jogador é bom e tem aquele talento, a pressão não o afeta. José, uma coisa que me interessa bastante ao falar aqui de direção desportiva e do trabalho de detecção, contratação, tem a ver com o facto de tu no Benfica, obviamente, como coordenador de scouting, indicavas jogadores dentro de uma bitola de valor que o Benfica conseguia chegar, podemos falar de 18, 10 milhões, por aí, Shakhtar ou mais até, mas mais ou menos, grosso modo, o Shakhtar igual, mas de repente veste uma realidade que se calhar 1 milhão e meio, não estamos a falar do Olympiacos, não é? Já é. Isto também mereceu uma adaptação naquilo que era o teu olhómetro, digamos assim. Isto sim, isso sim. Isso foi uma adaptação. Foi aquilo que me custou mais a adaptar ao início, percebes? Porque são muitos anos, não é? Com uma janela de Não, e observação. depois tu também perdes a noção um pouco Sim, do dinheiro, não é? E eu dou o exemplo disto. O último jogador que eu contratei no Shakhtar foi o Vinícius, o lateral direito que está no Real sim, Madrid também. sim. Foi contratado ainda com 17 anos, sem poder vir para a Europa.
por 7 milhões de euros. 7 milhões de euros, nem metade disso, ou vá lá, metade, eu posso gastar num jogador, ou seja, gastar 3 milhões de euros no PAOK tem que ser um jogador que não... Não é para maturar, no fundo, não é? Tem que ser... E isso teve da minha parte que mudar aqui um pouquinho o chip, estás a perceber? Da forma de olhar, ou seja, pronto, tens que olhar, é aquilo que eu dizia muitas vezes, nós no scouting, ou mesmo na direção desportiva, é igual, isto é como quando vais comprar roupa, não é? Não vale a pena andares a olhar para as grandes para marcas, a loja mais cara, dinheiro, não é? Vais à Zara e tal, e com jeitinho, com muito cuidado, vais encontrar coisas também engraçadas e consegues fazer uma boa toilette com essas coisas, mas não foi uma mudança drástica naquilo que eram valores que eu podia gastar ou que eu podia chegar, e principalmente os valores que eu podia chegar em jogadores que não havia problema nenhum se não jogassem o primeiro ano, percebes? Sim. Essa paciência e tolerância que há para o desenvolvimento do talento, que se calhar aqui não há. Ali, pronto, e eu... É óbvio que passado uns meses percebi exatamente o contexto onde estava, mas ao princípio tive que me adaptar a isso, percebes? Fez-te mudar os mercados-alvo com que normalmente trabalhavas? Ou só ajustar os jogadores? Não, ajustar mais. O nível dos jogadores, se calhar, ou as competições em que são inseridos, se calhar. Onde chegar, o clube. fez-me mudar um pouco, sei lá, pensar naquele tipo de jogador que foi um jogador promissor, mas por qualquer motivo, percebes, não chegou, não deu aquele clique, mas a qualidade está lá, ir buscá-lo e ver se ali consegue dar o clique, percebes? Sim. Mudei o chip nesse aspecto. E, Olha, claro, muita procura de jogador livre, de jogador... Pois, era isso que eu ia dizer, ou seja, se calhar mais a procura do livre e menos do... Exato, o livre, o empréstimo, que era uma coisa, por exemplo, no Shakhtar era Não se impensável. colocava. Empréstimos era coisa que só nós é que emprestávamos, nós não podíamos emprestar a ninguém. Olha, pode-se inserir já nesse projeto um Tiago Dantas, que, ou seja, depois do Benfica ali a questão do Bayern Munique, e eu lembro que até para o Shakhtar chegaste a querer o Tiago, mas é quando aparece o Bayern Munique, e depois ele tem ali uma questão intermitente que causava muita dúvida. Por exemplo, a mim no Leixões estragou-me a vida na Taça de Portugal, com o seu talento, como é lógico. O gol é dele, o gol da vitória é um grande gol e fez um grande jogo, mas a verdade é que ele era intermitente, intermitente na sua utilização, não na capacidade dele. O que causou aqui algumas dúvidas em Portugal sobre a afirmação do Tiago, mas o que é certo é que tu puxas para o PAOK e ele está outra vez, quer dizer, está como esteve quando lhe deram a oportunidade. Mas já foi um jogador que já tinhas identificado, que conhecias muito bem, e depois que se enquadra nesta capacidade de mercado do PAOK. Sim, e pronto, era um jogador que sim. Sabes que os jogadores muitas vezes precisam de contexto. Há jogadores que precisam de contextos especiais. Não dão aqui e não quer dizer que não dê ali, não é? Exatamente, para mostrarem toda a seu... E o Tiago é um jogador que precisa de um contexto especial. O Tiago é um 6, que não é um 6 normal. Pois, não é? Até pela estatura, não é? Há muitos dogmas, tabus com isso. Exatamente, não é aquele 6, aquele trinco que joga à trincada, como eu costumo dizer. Sim. É um 6 de construção, um 6 que tem que ter muitas vezes a bola e precisa, ou seja, precisa de um contexto desses, numa equipa que tenha muita bola e que lhe dê essa importância. Ainda ontem eu estive a ver na Sub-21. E esse contexto é ideal para ele, é perfeito para ele, e o nosso contexto também tem sido ideal para ele, porque somos uma equipa dominadora é a equipa com maior porcentagem de posse de bola na Grécia, dominamos praticamente todos os jogos e ele sente-se ali à vontade e num contexto especial, e pronto, ele próprio afirmou agora há 2 dias ou 3, numa entrevista que deu, que estava a atravessar o seu melhor momento em termos daquilo que é a utilização, porque ele, tirando os últimos 2 jogos em que o treinador fez descansar um pouco e só o meteu na segunda parte, todos os outros jogos jogou de início e com uma utilização altíssima. É um jogador muito inteligente e isso ajuda sempre, é o que eu costumo dizer. A verdade é essa.
Mas há aqui algo em relação ao Tiago Dantas, eu ia puxar outro assunto, mas lembrei-me por causa que estamos a falar de Tiago. E não é nenhuma crítica, aliás, eu estive no congresso da Quest recentemente, com o Fernando Matos, precisamente, e o Fernando até participou lá num painel e falou-se muito de Big Data, e o Fernando foi contrapondo muitos temas, mas eu também recentemente estive aí num clube internacional, aí já não vou dizer o nome, provavelmente por respeito, e estavam a mostrar como trabalhavam, e, por exemplo, falou-se do 6 e do 8, e eles tinham umas métricas muito obrigatórias, que tinham até a ver com tamanhos, pesos, etc., robustez, etc. Eu sei que tu não acreditas muito nisto, naquela questão do perfil de jogador que tem que ser este, porque senão já não cabe nesta posição, não é? Pelo menos não é assim que trabalhas. Não, e depois é assim, se tu me disseres assim, a minha equipa é uma equipa que vai jogar com as suas linhas baixas, que vai ter pouco tempo a bola, que vai sofrer vai andar a correr atrás dela muito tempo, se calhar eu vou precisar de um texto diferente de um Dantas, não é? Agora, a minha equipa vai ter mais tempo a bola. Se vai ter mais tempo a bola, se eu tenho um jogador que não sabe depois o que fazer com ela, aquilo vai emperrar, não é? Aquilo vai... O jogador que se tenta desfazer rapidamente, não é? Exatamente. Portanto, depois é uma questão... Aqui é uma questão de probabilidades, de tu pensares assim, ok, tudo bem, é bom eu ter um jogador que me controla aqui o jogo aéreo, que me roube muitas bolas, mas quantas vezes é que ele vai ser necessário? Vamos falar que as métricas vai ser necessário 3 vezes mas naquela posição eu se calhar vou precisar de um jogador que me controle os ritmos do jogo, que não tenha medo de iniciar a construção de trás sob pressão, que atraia a pressão e saia dela. E quantas vezes é que eu vou ter isso? 90, não é? E daí não te assustar aquela questão da fragilidade física. Não me assusta nada, absolutamente nada. Claro. Mas isso tem a ver, ou seja, não é uma crítica. Não, eu também fiz uma análise. Porque Remo, isso... Cada um tem o seu modelo. Exatamente, o futebol já. E pode-se ganhar de muitas maneiras. De muitas maneiras, com muitas ideias diferentes. Até não há o certo, sem ideia nenhuma, exatamente. Exatamente, pode-se ganhar de muita forma. Agora, se a tua ideia é esta, se a tua ideia... Aquilo que eu não percebo é o contrário. É tu dizeres assim, não, a minha ideia é ter a bola, não sei o quê, e depois tenho gajos que não gostam de ter a bola. E contratas gajos que não gostam de ter a bola. E é claro que aquilo depois vai haver ali qualquer coisa que não dá. Agora, se tu me dizes assim, não, a minha equipa é uma equipa que não vai ter muito tempo a bola, nós vamos controlar o adversário com outras coisas, vamos sair em transições, que são coisas importantes também, não é? Mas vamos passar, a maior parte do tempo, vamos passá-lo sem bola. É óbvio que eu preciso de um tipo de jogador diferente do que preciso para uma equipa que tem outra ideia, que é a de ter a bola. E, portanto, isto é depois com isto que tu jogas no perfil de jogador que tu queres, não é? Olha, o Rodrigo Oliveira até acrescenta aqui algo. Será que o Dantas, se formos a ver bem, não tem tantos desarmes e interseções que os 6 mais fortes fisicamente? Pergunta ele. Se calhar se formos analisar, não é? Exatamente, é uma questão de irmos ver as estatísticas. Exatamente, mas ou seja, ele não se esconde nesse momento do jogo, a verdade é essa. Eu costumava brincar, e costumo brincar muitas vezes com isto, quando recebo alguns agentes, e que vem, tenho aqui um gajo, um 6, e vem que a estatística recupera 150 bolas por jogo. Exatamente. E a pergunta que eu lhe faço sempre é, dessas 150, quantas é que ele perdeu? Quantas é que foi ele que as perdeu? E tem que as recuperar, não é? Saída, maus passos e más decisões. É uma questão daquilo que tu queres jogar, estás a perceber? E depois também há essa falsa questão, porque muitas vezes tu consegues recuperar a bola, não é no desarme, não é no duelo, é por inteligência. Sim. Posicionamento. Não é? Tens um posicionamento e tens uma intuição que te permite recuperar essas bolas. Agora, é óbvio que um jogador como o Tiago, ou como o Marcos António, que nós tínhamos no Shakhtar e que está agora na Lazio, são jogadores que, se não tiverem numa equipa que tem a bola a maior parte do tempo,
não vão ter o rendimento desejado. Com a bola sempre a passar por cima da cabeça, Cima não é deles, fácil. eles vão andar ali a ver passar aquilo e são um jogador a menos, como é óbvio. Isso fazia-me lembrar o nosso grande Fernando Valente, que eu até acho que ele está na assistência, quando ele esteve aqui no último fórum, que dizia que para ele, os desgraçados dos novos, que ele dizia que andavam ali a fazer salto de limpa para-brisas e que a bola nunca lhe chegava, só andava a pancada com as defesas, e que isso fazia uma confusão de caraças ao Fernando. Um grande abraço ao Fernando, que está aí connosco também. Ora, nós temos aqui mais algumas perguntas, mas antes de lá chegar, aqui a pergunta que eu tinha a fazer há pouco é que o Shakhtar, em termos de mercado, e tu explicaste isso muito bem até quando estiveste na quarentena, tinha a questão do mercado brasileiro como prioritário, por vários motivos, os valores que conseguia atingir e a qualidade do jogador para jogar um determinado jogo. Aqui no PAOK, com a tua chegada e a chegada de jogadores como o Dantas, o Filipe Soares, o Rafa, o André Ricardo, houve alguns gregos que pensavam que, não é? Agora bem, vamos ter aqui uma portugalização do PAOK. Eu li isso em algum lado, num site grego, já não sei dizer, há uns tempos, mas e já tinha uma resposta tua, a dizer, não, que o mercado português obviamente é possível, por vários motivos, mas que não ia ser, obviamente, o mercado de chavão. Para já temos duas coisas. Já me fizeram essa pergunta muitas vezes lá na Grécia. Sim, eu li no site grego, que traduzi. Então agora só português, eu sei, melhor portugueses que chineses, não? Que são melhores jogadores do que chineses ou de outra. Portanto, o jogador português acho que ninguém tem dúvidas em todo o lado, que é dos melhores jogadores do mundo, ou seja, somos dos melhores países a produzir jogadores. Não na quantidade que produz, por exemplo, um Brasil ou a França, mas também temos... Sim. Em escala não deve andar longe. Não é? Portanto, ninguém tem dúvida da qualidade do jogador português. É óbvio que é um mercado que eu conheço bem também. Sim. E não é um mercado caro. É exatamente isso. Aliás, a resposta que eu vi tu ao jornalista grego dizia isso. Não é um mercado caro para a Grécia. É um mercado, exatamente, porque a nível de salários, a nível disto, tu consegues acompanhar. A nível das transferências também não é, tirando proibitivo. Os grandes e o Braga, os outros clubes são transferências que são perfeitamente acessíveis ao futebol grego. O Brasil já é mais complicado, e tu sabes, o Brasil aparece um jogador que faz 2 ou 3 jogos bons e os valores disparam para coisas logo. Para 10 vezes mais, às vezes. E depois o jogador brasileiro também, todo ele tem o sonho de jogar na Europa, mas não é em todo o lado. Depois. Não é em todo o lado. O Shakhtar ganhou um nome gigante no Brasil. O Shakhtar tinha uma coisa boa. Do Shakhtar internacionais brasileiros, etc. Exatamente, para as grandes ligas europeias, exatamente, para a seleção brasileira, e isso abria as portas do Shakhtar no Brasil. E é óbvio, nós as últimas transferências do Shakhtar, que foram muitos miúdos das seleções de sub-20 brasileiras, só foram possíveis por esse nome que o Shakhtar... Ou seja, imagina que o Paulo, que tinha o mesmo dinheiro do Shakhtar, não conseguia buscar o mesmo jogador. Não conseguia. Porque o jogador da Grécia não vou. Exatamente. E porquê? Porque tu olhas e dizes assim, bem, da Grécia, do Paulo... Transferiu para onde, não é? Quem? Percebes? Sim. Olympiacos, ou disso. Sim, claro. E isso não te abre, não abre a porta àqueles jogadores de topo, ou seja, de topo na idade, não é? Sim, claramente. Sim. Se estás na seleção sub-20 do Brasil, estás... Exatamente, porque o Shakhtar chegou. O Shakhtar chegava nós chegámos ali àquela geração de 99, 2000, e todos os jogadores, tirando o Vinícius e o Rodrigo, que foram, nós conseguimos chegar. Percebes? E agora sim. Porque já não estão lá e porque ele já está num patamar diferente. E mesmo o Rodrigo pensou 2 vezes, pronto, depois apareceu o Real Madrid. Claro, é aquele nome na Europa que não vale a pena. Mas o Rodrigo, chegámos a falar com ele e ele via com bons olhos, portanto, toda a sua entourage, de se mudar para o Shakhtar, porque o Shakhtar era um projeto aliciante, por 2 motivos. O Shakhtar dava espaço a que esses jogadores, que eram muito jovens, pudessem jogar. Verdade. Dava esse espaço a que esses jogadores tivessem... Para jogar em regime de Champions, ainda por cima. Exatamente, em contextos muito competitivos. E depois era um clube que era vendedor e que dali saíam jogadores como o Fred, como o Fernandinho, como o William, tantos outros que saíram dali, e isso cria uma marca, não é? Cria uma marca
Que vais tentar criar no PAOK, não é? Obviamente. Exatamente, essa marca que o PAOK não tem, nem o PAOK nem nenhum clube grego tem, mas vamos ver o que é que a gente consegue ali fazer. Ora bem, eu tenho aqui mais algumas questões para ti. Sem dúvida. Ora bem, vamos às perguntas do público. O Gil Lameiras pergunta: na tua opinião, existe alguma posição específica em que é criado esse padrão modelo de jogador, ou devemos olhar para cada jogador como um só e naquilo que é a sua individualidade, seja em termos técnicos, físicos, velocidade, centímetros, táticos e psicológicos? O Gil, não é? Gil Lameiras, sim. O Gil, eu vou-te responder de uma maneira que se calhar não é aquela que se passa, percebes? Portanto, isto, como estamos num contexto formativo, é bom que a gente ponha as coisas como elas são, claro. Num contexto. Hoje em dia, para mim, na minha opinião, mas é a minha, não é? E eu gosto muito dela, senão... é por dogmas como esse que os jogadores são completamente formatados. Percebes? Nós temos o 6 tem que fazer isto, o 8 tem que fazer aquilo, o guarda-redes tem que ser assim, e vou falar até contra mim, que é para as pessoas não dizerem que eu só defendo a minha forma de jogar. Repara uma coisa, o Oblak é um dos melhores guarda-redes do mundo, não é? Se nós, pelo aquilo que é hoje as grandes tendências da posição, nunca íamos buscar o Oblak com os pés é muito fraquinho. Exatamente. Mas temos que olhar nas outras coisas boas que o Oblak tem, não é? E principalmente para quem é guarda-redes, que tem que defender é bem, não é? Mas criam-se alguns dogmas para as posições e depois não se olha para o jogador, como ele disse. Sim, para a individualidade, não é? Individualidade. Epá, este jogador não tem essas coisas que normalmente, mas tem outras. E se calhar até nos vai dar à nossa equipa coisas muito melhores. Mas esta forma de olhar o futebol, principalmente porque a malta que depois está mais interessada nisto e que lê mais estas coisas, trabalha em contextos de formação. Exatamente. E começamos logo muito cedo a formatar os jogadores. E tu hoje em dia, é uma coisa que às vezes eu falo muitas vezes isto com os meus colegas. É um dos maiores problemas para mim, Exatamente, tu vais ver um jogo de estão amarrados. Sub-15, e os miúdos... Eu pergunto muitas vezes, mas eles não sabem fazer mais que aquilo? Não, eles estão completamente amarrados, maniatados com coisas que lhes são metidas na cabeça. Eu ainda hoje estava a ver um jogo, não interessa o jogo. Claro. Estava a ver um jogo e estava a dizer isso ao meu filho mais velho, e estava a dizer, estes miúdos sabem coisas que não interessam para nada neste momento, ou seja, para aquilo que... Sim, naquela fase em questão, não é? Exatamente, não lhes interessa nada, a colocação dos apoios, a linha defensiva, e depois não sabem parar uma bola, não sabem cortar a bola para dentro, não sabem decidir, eu tenho a bola, não tenho que me livrar dela, não tenho que jogar a 2 toques sempre, não é? Não tenho, muitas vezes tenho que eu carregar a bola, não é? Criou-se essa ideia que ele se joga a 2 toques ou joga-se mal, não é? Exatamente, e não é nada disso, ou seja, e isto tem muito a ver com alguns dogmas e algumas... O Gil Lameiras, que te fez a pergunta, é treinador do Sub-15 do Vitória e está a dizer que concorda 1000% com o que estás a dizer. Mas isto é a grande verdade, e isto faz com que depois... Era outra coisa que eu dizia muitas vezes quando fazia algumas formações e entrevistas no Brasil, eu dizia a eles, vocês não leiam nem vejam nada do que se passa na Europa na formação. Mas sabes que é um problema agora lá. O próprio Paulo Torres esteve aqui e disse que começaram de tal maneira a formatar os jogadores que o problema do Brasil da perda de criatividade está na formatação da formação. E eu dizia muitas vezes isso, vocês deixem-se estar a treinar como estão. Mesmo que toda a gente vos diga que treinam mal, deixem-se treinar como estão, porque vocês dão a liberdade ao jogador, dão a liberdade de pensar, de decidir, de vivenciar experiências diferentes, tentar coisas diferentes, percebes? Como é que tu evoluís? Tu, Ramo, como pessoa... É experimentar. É cometer erros. Exato, como temos. Este já não faço mais. Agora vou fazer assim, que é para melhorar. Para fazer isto, vou fazer outra coisa diferente, não é? Claro. É assim que nós evoluímos. E essa formatação que tem muito a ver com as tais características
e que depois a malta que treina na formação diz, pá, não, mas se o 6 é este gajo assim, é assim que nós temos que formar os gajos, estás a ver? E é estes 6 que a gente vai escolher. Se o 6 tem que ter lá está, a métrica, se o 6 tem que ter um As tais métricas que eu te disse que vi aqui num grande clube europeu. E eu tenho o 6, que é o Tiago Dantas da vida, que apareceu, ou um Tiago Alcântara, ou um Pirlo, não é? Um aparece lá e que joga para caraças, mas o gajo nunca vai ter um 1,86, eu vou pôr o gajo de lado, não é? É verdade. E isso mata muito a criatividade do futebol atual. Não tenho nenhuma dúvida. Ora, uma das perguntas que te fazem mais vezes é o que é preciso para ser scout, sendo certo que o Henrique Souto vai aqui um bocadinho mais longe, eu já vou a esta questão do que é preciso, mas ele diz, se fosse iniciar o teu trajeto hoje, com as experiências que já viveste, com a sabedoria que já tens, que foco é que tu terias no início da carreira? Onde é que tu ias dedicar mais forças para poderes vir a ser quem foste? Ou quem és? Sim, pronto, eu sou de uma geração que não tinha tanto acesso às coisas como hoje, não é? Eu tenho, como já disse há pouco, tenho um filho mais velho que está agora a iniciar-se nas leads de treinador, e pronto, viu que não tinha jeito nenhuma para jogar, mas agora está nas leads de treinador e de scouting, destas coisas todas. E eu muitas vezes digo isto, tem cuidado com a informação é muito boa, mas depois tens que a selecionar. Claro. Porque tu tens muita informação que depois não sabes digeri-la. E eu sou de uma geração que não tinha esse acesso, não é? Tiveste que fazer o teu caminho também, não é? Exatamente. Eu lembro-me, por exemplo, de entrar ali no Estádio da Luz à Socapa para ver o treino do Barcelona do Cruyff, para ver como é que eles treinavam, o treino antes do jogo da Champions, percebes? Certo. Ou de ter que mandar vir livros e estar ansioso que chegassem os livros. Hoje não, tu aqui clicas aqui e tens acesso a tudo. Isso é bom, mas por outro lado também é mau, porque tu depois, com tanta informação que tens, acabas... Se não souberes filtrar, se não souberes encontrar depois o teu próprio caminho, não é? E criares o teu eu no futebol, percebes? O que é que eu gosto? O que é que eu gostava de ser? Vamos falar treinador, por exemplo, não é? Como é que eu gostava que a minha equipa jogasse, não é? E então vou-me, não especializando, mas olhando com mais atenção para aquilo que são os meus gostos, percebes? Claro. Não é? Eu hoje, se começasse a minha carreira agora para scout ou para diretor desportivo, e olhar para qual é que são as equipas que trabalham como eu gosto, não é? Que vão buscar jogadores que não são muito conhecidos, que os desenvolvem, ainda os vendem. Então, temos equipas como o Milão, como o Nápoles, que fazem isso muito bem. O Benfica, o Porto, o Sporting, pronto, se não fosse português, não é? E olhar mais para isso, prestar mais atenção, ler mais coisas sobre essas pessoas que trabalham assim, percebes? E não ler tanto no geral, claro. ou retirar a informação toda, porque depois tu não processas aquilo. Nem sempre informação a mais é boa informação, não é? É mesmo assim. Exato. É verdade, eu digo isso muitas vezes, informação a mais. Eu ouço toda a gente, gosto de ouvir toda a gente, mas depois filtro, não é? Assim, este faz aquilo como eu gosto, não é? Porque isto no futebol... E se calhar quando ouvimos alguém que nós gostamos, depois vamos ouvir mais vezes, porque aí sim, começamos a ter... Mas é isso, estás a ver? E depois no futebol, se nós andamos atrás da moda dos resultados, porque é a coisa mais importante no futebol, não há dúvida, mas se andamos atrás da moda do resultado, todos os anos mudamos de ideias. Todos os anos mudamos de ideias porque vão ganhando ideias diferentes, coisas diferentes, e depois nós andamos atrás daquilo, depois vamos atrás daquilo. Não, vamos criando a nossa ideia, a nossa identidade, a nossa maneira de pensar, ouvindo sempre outros e indo bebendo as coisas dos outros, mas depois prestando mais atenção àquilo que nós gostamos mais. Porque depois isto, no fundo, o futebol também é uma questão de gosto, não é? Claro que sim. É uma questão Aliás, aquilo que falamos da tua primeira participação foi muito dedicada por o nosso amigo Paulo Santos, nosso amigo vegano, um abraço para ele também, que ele depois pediu-me para ver este programa. Ele, como apaixonado do Atlético e do Simeone, levou muito de Simeone para a nossa conversa e tu dizer, não gosto, mas respeito, ele ganha daquela forma, mas
lá está, não é uma equipa que tu vais ver jogar muitas vezes, não é? E repara uma coisa, Raimundo, e não é, uma coisa é eu não gosto, outra coisa é dizer que não é bom. Não, nunca disseste isso. Não Exatamente, gosto são do coisas conceito. completamente diferentes, não gosto, não é? Até usaste essa expressão, não é uma equipa que eu vejo muitas vezes, não é? Exatamente, que me sente no sofá para ver Exatamente, e fazer, exatamente. não sento. Exatamente. Mas infelizmente cada vez são menos aquelas que eu me sento no sofá Também para é ver sem verdade. serem trabalho, percebes? Só Também. para Sim, sim. desfrutar. Para desfrutar, sim, sim. Mas se eu gosto mais de uma maneira, imagina uma coisa, eu não sou, nem vou ser, nem quero ser mais treinador. Mas se eu fosse treinador neste momento, ou seja, a minha pretensão Fosse treinador. fosse ser treinador e naquilo que foi o meu crescimento futebolístico, daquilo que eu gosto, daquilo que eu gostava que as minhas equipas jogassem, eu prestaria muito mais atenção a um Nápoles, não é? Do que prestaria ao Atlético de Madrid ou outra equipa qualquer, percebes? Porque está mais próximo daquilo que é o meu gosto Claro que de sim. jogo, percebes? Estou a falar na atualidade. E então ia ali tentar beber tudo o que pudesse dali, percebes? Em vez de andar a beber dali, depois bebia também do Milão, depois bebia também É como muita gente andou a ver o Atalanta com muita atenção, equipas de todo lado. Aliás, houve uma coisa deliciosa aqui na quarentena que foi o Luís Castro a contar que no vosso Shakhtar, que viu, reviu, e a equipa técnica do Luís é das melhores do mundo, na minha opinião, viu, reviu, sabia como é que eles jogavam e ele disse: cheguei lá e mataram-nos na mesma. Pois. Porque ele disse com aquela piada dele, só pá, nós vimos, revimos, estudamos, sabíamos como é que era, mas depois chegámos lá e, Exatamente, e isso é a beleza do jogo também. Isso era como o Robin, não é? O Robin fazia Sim. sempre a mesma coisa, mas marcava sempre da mesma maneira. Isso é a beleza e é a espetacularidade, e há equipas que não se Exatamente. apaixonam por esses motivos. Mas Mas deixa-me isto força. para responder a ele, a questão é o futebol, eu vejo o futebol assim, se calhar há outras pessoas que veem de outra forma e eu respeito na mesma. Claro. Eu vejo o futebol como uma paixão, não é? Nós que trabalhamos no futebol somos uns felizardos. Trabalhamos, nós não trabalhamos, não é? Então nós temos a nossa paixão, ganhamos dinheiro com a nossa paixão. Mas é uma paixão que vem desde miúdo e que tem a ver com o gosto. Eu gosto de ver uma coisa, não é? Não gosto de ver outra, não é? Sim. É o que nós somos também, no Gosto de fundo. vinho tinto, não gosto de vinho branco, não é? Claro. Não é que o vinho branco seja mau, mas eu gosto mais do vinho tinto. Mais do tinto, claro. Então, quando vou comprar ou quando vou, interessa-me mais pelo vinho tinto do que pelo branco. E tentas conhecer mais sobre vinhos tintos do que sobre vinho. Exatamente. E o futebol é exatamente isso também. É nós prestarmos mais atenção àquilo que vai de encontro àquilo que é o nosso sentimento, aquilo que Nossa vem identidade também. a nossa paixão. Eu gosto de ver isto, eu gosto disto. Então, eu se fizer com aquilo que eu gosto, eu vou ser melhor. Porque eu acredito nisto, vou atrás disto e vou ser melhor. Aquilo que eu vejo muitas vezes é que, principalmente esta malta mais nova, que encara muito o futebol como mais uma profissão, não é mais um... Sim. Falta-lhe ainda um pouco, eu digo isto muitas vezes, vejam jogos, vejam futebol. Ver mais jogo, não é? Ver o mais jogo, eu gosto mais disto, isto dá-me mais, transmite-me mais. E não andarem tanto atrás do... agora é o Klopp que ganha, vamos fazer tudo como o gajo faz, não é? E depois o Klopp já não ganha no ano seguinte, vamos todos atrás do outro gajo que faz assim, percebes? Claro. Não, vamos criar a nossa identidade, vamos ter a nossa maneira de pensar, não ter nenhuma vergonha de não ir em modas, percebes? De dizer, não, eu acredito nisto, eu gosto disto. Não terem vergonha de pessoas dizerem, mas isso é uma forma feia de jogar. Não, é a minha, é aquela que eu gosto. É aquela que eu E que vou trabalhei muito desenvolver. para ela também, às vezes é interessante dizer isso, trabalhei para desenvolver. Mas quando estamos a falar em percurso, é evidente que as pessoas lembram-se imediatamente de José Boto no Benfica, depois Shakhtar, agora para a OC, mas convém dizer que isto, houve aqui o Louros, houve o Sacamenense, Sub-15, houve Alverca, houve Via Longa, não é? Portanto, Exatamente. que é Via Longa mesmo, portanto, o Clube de Lisboa, portanto, não foi tudo, passa... Não. Aliás, é muito engraçado, eu acho que nunca contei isto publicamente, mas vais ter uma prémia. Muito obrigado. A minha última experiência como treinador foi no Via Longa. E eu, com todo o respeito pelo Via Longa e por as pessoas de lá, houve um jogo, nós tínhamos uma equipa, que fui eu que construí essa equipa, porque já tinha essa maneira. Já tinha essa coisa de... Exatamente. De construir as equipas.
Depois houve ali uma série de promessas que não se cumpriram, que tinha a ver com jogarmos num campo sintético e tivemos que jogar num pelado. E é óbvio que os jogadores que eu tinha trazido, que eram jogadores bons para a divisão, em dezembro foram-se embora. E então eu estava a jogar tinha 10 jogadores, treinava com 10, e ia buscar 3 ou 4 júniores e não podia buscar mais porque senão os júniores ficavam sem equipa. E então lembro-me de estar num jogo, estávamos empatados 0-0, não me lembro com quem, sinceramente não me lembro com quem, 0-0, e eu tinha no banco tinha o guarda-redes suplente. Não tinha mais ninguém. E tinha uma data de gajo atrás de mim. Dizer, mexe burro! na equipa, pá, mexe na equipa. E eu, mexe na equipa, eu tenho guarda-redes, cara. É o Olha, típico foi a única burro. vez, em não sei quantos anos de carreira, foi a única vez que eu falei para o público e mandei os gajos aquecerem. Disse, vão vocês aquecer. Porque não tem mais ninguém, cara. E pronto, aquilo foi, houve ali um desaguisado depois com o presidente e com isso Sim. e tal. Eu disse, pá, acabou-se, olha, para mim, Tá bom. acabou-se o futebol. E cheguei a casa e como tu sabes, quem anda no futebol amador, nós gastamos mais dinheiro do que ganhamos. Verdade. E o tempo que perdemos e a Depois temos família as mulheres, etc., a dizer, então o que é que andas aí a fazer? exatamente, os filhos que a gente não vê. Sim. E eu cheguei a casa e disse, pá, para mim acabou, Futebol. o futebol acabou, vou aqui pensar um bocado na minha vida e tal, o que é que vou fazer? Acabou-se a porcaria do futebol. E passado 2 dias ligou-me o Luís Filipe Vieira a convidar-me para ir para o Benfica. Eu não tive muito tempo a pensar no Acabou processo. como treinador, a realidade é essa. Exatamente, acabou logo, acabou a carreira como treinador. Mas ainda assim sei que valorizas essa experiência que foi importante para ti. Muito. Principalmente porque era uma coisa que eu gostava muito do treino. Gostava muito do Sim. treino. Da preparação do treino. E é um bom desenvolvimento em ti, não é? Em relação ao jogo e a tudo. Exatamente, eu gostava muito disso, gostava mesmo muito disso. O primeiro ano, lembro, o primeiro ano no Benfica, nós tínhamos os nossos escritórios estavam no Seixal, e gostava-me ver o campo e não poder lá estar. Sim. Era a mudança de chip ainda, né? Exatamente, essa mudança de chip foi penosa, num sentido, mas depois, hoje não trocava o que faço por ser treinador. Ou seja, já que falaste do presidente Luís Filipe Vieira, deixa-me só fazer-te aqui uma questão que passa muito pouco para fora, e eu próprio tento nas minhas formações explicar isso, que quando nós estamos ao serviço de um clube temos que também temos as nossas ideias, mas depois temos que nos adaptar a quem manda e a quem tem força, e às vezes aos treinadores e às personalidades, etc. Trabalhaste com o Luís Filipe Vieira, conhecido a sua personalidade, o Ivan Sabides, não sendo aquilo tudo que as pessoas pensam, até já explicaste isso publicamente várias vezes, que não é aquilo que as pessoas pensam, mas tem uma pessoa de personalidade forte, o próprio Jorge Jesus, etc. Isto obriga a um jogo de cintura, ou seja, nós temos que realmente levar as nossas ideias, temos que tentar levar a bom porto aquilo que pensamos que é o melhor para o clube como um todo, mas também temos que saber lidar depois com vários tipos de personalidade, principalmente quando são mais vincadas e vêm de pessoas que são elas que dirigem o processo macro, não é? Sim, é uma das principais, um dos principais skills que nós temos que ter. E não se ensina nas formações, isso posso-vos garantir. Não. E é algo que as pessoas vão ganhando com a experiência, Verdade, como é verdade. óbvio, é saber lidar com. É mais fácil lidar com os treinadores, mesmo quando eles têm mau feitio, porque falamos uma linguagem Claro, comum, não é? claro. Mas lidar com os donos dos clubes, ou com os Presidentes, claro. pá, que não têm ideia do futebol, que nunca passaram pelo fenómeno, não, a ideia que têm ou é uma ideia muito comercial ou é uma ideia muito passada lá está, por muita informação que vai chegando, não é? Do amigo Que é que disse difícil de aquilo, filtrar. o gajo do telejornal que disse aquilo, o outro que disse aquilo, e depois tu tens que ter esse skill de saber falar com eles e tens que falar uma linguagem completamente diferente Diferente. daquela que falamos entre as pessoas do futebol, porque senão eles não entendem aquilo que tu estás a dizer. E se não entendem aquilo que tu estás a dizer, a culpa também é tua, não é? Exatamente. É tua porque não estás a chegar às pessoas. Eu tinha muitas vezes essa discussão com o Paulo Fonseca, que o Paulo dizia, pá, não tem paciência para falar com o dono, nem com este. Sim. Uh,
Mas é um dos skills no atual panorama do futebol. E nesta função em que tu ocupas agora, né, que Exatamente, não é nesta, mais do que é apenas muito, treinador. muito importante. Muito É muito importante. importante que é tu passares de uma forma simples aquilo que é a ideia para o jogo, aquilo que é a E ideia o que é que está a do ser negócio do desenvolvido e porquê, futebol, né? porque o negócio do futebol é um negócio muito específico, não é um negócio de tu compras um carro e vendes o carro daqui ou vendes ali, investes Exatamente. aqui e vais ganhar dinheiro de certeza ali ou não, porque não é bem assim, não é? E às vezes tu perdes o dinheiro e depois esse jogador que tu tiveste que vender, pagaste algum dinheiro, tiveste que vender por menos dinheiro, chega ao outro lado e rebenta e quem não entende isto, no Não futebol, entendo o negócio de futebol. exatamente, não consegue entender o negócio. O Vieira tinha um entendimento fabuloso do que era, ele via Sim, à mas por frente exemplo, tu deste aquele exemplo, o mas se te negócio. ligasse às 4 da manhã tinhas que atender e, isso não, Sim, e estar preparado para dar respostas válidas, não era só a questão do ele atender, era não é? muito exigente nesse aspecto, muito E exigente. isso é aquilo que não se ensina nos cursos, é o que eu costumo E, dizer. e pronto, e estas coisas tu vais ganhando com o Experiência. tempo, com a Experiência. experiência, com também a confiança que depois tu vais tendo em ti próprio de dares as respostas e que as Sim, respostas claro. que estás a dar não são atabalhoadas só para Só para agradar às vezes também, não é? agradar ao país. Aliás, uma das coisas que este tempo no futebol me ensinou, lidando com este tipo de gente, é que esta gente gosta de ter pessoas ao lado que lhes digam sim, mas respeita imensas que dizem não, E até porquê é que estão respeita a dizer mais, não, não é? exatamente, até respeita mais. Ahm, mas isso é algo que tu não Não, é o que eu consegues. digo, eu como um respeito e acérrimo defensor que as pessoas se formem e procurem informação e partilha como nós fazemos aqui, de senão não criava eventos destes, há outras coisas que eu tenho respondido a muita gente que me pergunta também, que eu digo só mesmo passando, não há outra forma, mas há uma coisa que é importante, nós não podemos chegar a qualquer lado e ser, a minha personalidade é esta, não aceito isto, quando estamos a falar com um dono ou com um presidente, ou Não, não, não. tem que existir esta capacidade, porque Tens que senão, saber, tens que arranjar skills para levares a tua ideia, porque a tua ideia é a ideia boa para o claro, e é o que clube, nós achamos que vai... fazeres com que as pessoas entendam que a ideia que tu tens não é boa para ti, é boa para ti, porque é a tua ideia, não é? Mas a ideia é boa para o clube. E fazeres com que as pessoas entendam isto. Mas tens que fazer com que as pessoas entendam isto numa linguagem que muitas vezes, ou seja, não podes utilizar a linguagem que nós utilizamos aqui, porque estamos aqui, não sei Sim, quantas sim, sim, pessoas, 50 pessoas, sim, 60, sim, que são do futebol, mas temos que usar uma linguagem que eles entendam que não são do futebol, percebes? claramente. E essa é uma skill muito importante hoje em dia, e quem não a tiver, se o futebol continuar desta maneira, de que com muitos donos que não são do futebol, mas que querem estar envolvidos e que querem respostas e querem isto, É um skill obrigatório para um diretor, não? se não o tivermos, vai ser muito complicado sobrevivermos neste meio. Ora bem, faltam duas questões, uma do público, uma minha. Vamos à do público. Jorge Louro, ainda sobre a criatividade. A falta de criatividade nas equipas de alta competição será apenas por falta de treinos livres e abertos à criatividade, como está a acontecer no Brasil, ou estará também relacionado com o facto desses criativos não terem capacidade física, consistência exibicional, capacidade de trabalho e inteligência tática, com treinos e jogos cada vez mais complexos que lhes permita ter lugar nessas equipas de topo? Eu percebo onde é que ele quer chegar, Sim. eu percebo onde é que ele quer chegar. Uh, eu responderia da seguinte forma. É verdade que muitos destes jogadores criativos, porque não lhes é dada confiança, não se expressam da melhor forma, ou não são muito intermitentes, mas repara uma coisa, se eu pedir a um padeiro para ir pintar um quadro, aquilo vai dar mau resultado, não é? Ou se eu pedir um pintor ou um pintor para ir fazer pão, aquilo vai dar. E esse para mim é o grande problema. Nós queremos que determinados jogadores façam coisas que não estão preparados para fazer, não é? E depois Sim. também pedimos a outros jogadores que não estão preparados porque tenham criatividade, percebes?
e depois também não a têm. Depois aqui há uma questão de balanço, de confiança do que é que eu quero, percebes? Que às vezes até pedimos a pessoas que não estão preparadas naquele escalão e naquele contexto para desenvolver o talento. Atenção, que acontece muitas Exatamente. vezes. Isso é outra. Não, mas isso aí é Porque, outra não, coisa. não, eu digo, isto é uma luta que eu também tenho, ou seja, nem toda a gente é bom treinador de sub-15, por exemplo. Nem todos os Antes pelo treinadores, não é? contrário, antes pelo contrário. Portanto, por isso é que no Ajax, e tu sabes, não é? Se valoriza o treinador de sub-13, para eles também a importância é brutal, porque eles acham que Uma das coisas que eu fiz no Shakhtar foi tentar que toda a gente ganhasse a mesma coisa. Exatamente, como o Ajax faz, exatamente. Exatamente, para não ter aquela ambição desmedida Queimar etapas. Exatamente, porque depois tu tens outra coisa, é óbvio que as pessoas são ambiciosas, não é? Normal, claro, não é? Querem progredir na carreira, não é? Repara uma coisa, como é que tu achas que me mostras a mim, que sou diretor do clube, Sim. ou dono do clube, que és um excelente treinador? Se eu não vou ver os teus sub-13, só tenho se ganhares os jogos todos, se ganhares 3-0, tu achas que isso me vai chamar a atenção para te dar um lugar melhor. E muitas vezes tu, para ganhares assim, não estás a formar da melhor maneira. Não estás a formar da melhor maneira. Não tenho dúvidas que não se está. Para mim, no meu conceito. Estás, se calhar, a colocar jogadores que não têm potencial nenhum para atingir, e tu vês isso tantas vezes, até muitas vezes. Que é um país que até forma bem. Não é? Tu vês tantas vezes jogadores que não têm potencial nenhum, tu não precisas de ser um grande especialista para te sentares na bancada e dizer este miúdo nunca vai chegar nem à terceira liga, à Liga 3, e vês-o a jogar e vês porquê? Porque fisicamente está muito desenvolvido e porque faz a diferença através disso, não é? Só que para esse miúdo jogar, se calhar não está a jogar um Bernardo Silva. Exatamente. Que era muito pequeno, um Tiago Dantas, que era muito pequenino. Tiago Dantas, que se jogassem esses jogos todos, se calhar iam ter isso que ele falou há pouco, que é a tal questão de não terem capacidade física para aguentarem o que são hoje os jogos ou os treinos. Tu vais ganhando, se tu jogares muitas vezes, mesmo que tu és mais pequeno, és mais frágil, se tu jogas muitas vezes, tu vais aprendendo a esconder essas debilidades e a pôr as outras mais evidenciar mais as outras, não é? Sim. É óbvio, se tu não jogas, se tu te cortam, não, pá, o gajo é pequenino, pá, o gajo não me consegue ganhar ali nada. Ou não joga a 2 toques fora. Não, exatamente, o gajo pega sempre na bola e vai sempre num contra um, pá. E tu tens que deixar essa gente que tem mais talento, porque mexe melhor na bola, porque te deixá-los jogar, vai dar mais coisas, deixar que eles joguem, que tenham um insucesso, porque eles depois, com o insucesso que têm, vão arranjar maneiras de ultrapassar isso, percebes? Não é? Se eu estou a combater com um jogador que é muito mais forte fisicamente do que eu, e eu peço ao meu jogador, que é mais pequeno, tu vai lá no duelo que o gajo e ganha. É estúpido isto, porque o gajo vai perdê-los todos, não é? E cria-se a desconfiança até no próprio jogador. Exatamente, o que eu tenho é que lhe dizer, tu não precisas de ir no duelo, tu tens outra forma de ludibriar, estás a perceber? Claro. E é isso que falta muitas vezes, não é? Pá, hoje em dia toda a gente tem que ganhar nos duelos, não é? Então, pronto, toda a gente tem que ganhar. O gajo não ganha, não joga. É fraco. Exatamente. E depois tu olhas para outros jogadores, olha, estes gajos se calhar tivessem crescido aqui, estavam feitos, não é? Os Iniestas, os Xavi. Sim, exatamente. O Pedro e o Gabi, não é? Provam todos os dias que isto é falacioso, aquilo que dizemos, não é? É só uma questão de confiança e de os deixarmos jogar. O Kimmich no Bayern Munique, não é? Também é pequenino e tal. E não pedirmos a eles que façam coisas que eles não vão fazer, que se vão fazer, vão perder, estás a perceber? Claro. Eles são tão bons que arranjam uma forma, se os deixarem, lá está. É a mesma coisa, tu pedes um. Pronto, vamos falar do Tiago Dantas, que é Sim, um jogador teu. É meu jogador e pronto. E é aquela pessoa. Se eu peço ao Tiago para andar ali, aos saltos no ar, para ganhar as bolas no ar, para ir com os cotovelos e não sei o quê, eu estou a jogar com menos um jogador. E desgasta-se um jogador que pode ser importante para outras coisas. Se eu também pedir ao grandão para controlar os tempos do jogo, para jogar com ela, para
para compassos, quebrar linhas e não sei o que, o gajo não vai fazer. O gajo vai fazer porcaria, não é? Mas depois é uma questão de, lá está, eu a este tenho que pedir isto e aquele tenho que pedir aquilo. E depois o que é que eu gosto mais? É isto ou isto? Então é isto que eu vou fazer. É uma questão de bom senso. Ora, para fecharmos, José, já falamos sobre isso, a questão do PAOK pagar a tua cláusula de rescisão para te poder ter e demonstrar que assim te queria muito. Foi público, e não vamos falar sobre isso, que isto aqui não é um contexto jornalístico, mas falou-se, por exemplo, o Flamengo, que esteve interessado em ti e outros clubes, como se tem falado de outros diretores esportivos portugueses e altos quadros portugueses da gestão, como o Luís Campos, etc., com os clubes disponíveis a investir forte para os ter. Pergunto se achas que vai ser esta a realidade de mercado, ou seja, porque jogadores e treinadores já sabemos, ou seja, é um mercado ativo nesse sentido, mas agora começamos a ver, e não só diretores esportivos e outros gestores esportivos, o próprio chief scout de qualidade, o coordenador de scouting, o analista, o treinador do guarda-redes, já começa a haver aqui um mercado. Achas que é esta a nova dinâmica, ou seja, dos clubes tentarem também captar uma série de profissionais para tentarem ser mais competitivos? Eu acho que sim, e cada vez o futebol está a abrir mais nichos de mercado, não é? Antigamente ninguém pensava, Nem pensa, claro. temos que buscar um analista, um scout, um Sim, chief sim, scout. sim. Hoje não, hoje tu tens transferências desde diretores desportivos a chief scouts. Com cláusulas de rescisão, como tu tinhas, por exemplo, lá está. Exatamente. E é um mercado que está aberto, está a expandir e também mostra que os clubes perceberam a importância do scouting. Acho que toda a gente já conseguiu perceber isso, a importância de tu conheceres o mercado, e também percebeu a importância de teres em lugares como a direção desportiva gente que perceba do futebol e que perceba disto, e não só de negócio. Porque depois é muito importante, tu tens que falar com o treinador, tu tens que entender o treinador, tens que também levar o treinador para aquilo que são as ideias do clube, não é? E isto não pode ser feito por qualquer pessoa, não é? Como antigamente era tu Inês desse tempo, departamento de futebol. É verdade, é verdade. O gajo chegava ali e tal, tinha lido mais jornais e tal. Ou era o amigo mais próximo do presidente, muitas vezes. Quantas vezes? Tu és o chefe do departamento de futebol, era o gajo que ia o treinador não, você não precisa nada disso. Aliás, era a imagem geral que os treinadores portugueses tinham dos diretores por causa desse tempo. Exatamente, mas hoje em dia, pronto, há uma profissionalização grande de várias áreas no futebol, essa, claro, é fundamental, a do scouting também, mas outras vão começar a aparecer, especialmente como os analistas os analistas de adversários, de desempenho. Eu já vi soube até recentemente algumas transferências pagas, até de profissionais de relevo que passam de clubes para... E depois os clubes também. Team managers, visto que... Exatamente, team managers. Mas os clubes como querem ter os seus melhores profissionais, não é? Querem ter os melhores profissionais ao seu serviço, acabam também por despender verbas elevadas nestes profissionais, não é? Acho que é um ânimo para todos, para quem se está a preparar, para quem está a trabalhar. E depois há uma geração como a minha, não é? Que também já está prestes a reformar-se, portanto vai abrir mais espaço para a malta mais nova que vem aí. Eu que sou da geração a seguir, 10 anos, mais ou menos, portanto... Ainda tens mais uns anos para fazer isso. Tem mais um. José, muito obrigado, foi fantástico, nada. Sem palavras, obrigado mais uma vez por esta hora e meia com descontos. Obrigado, o Gil está aqui a agradecer a qualidade do conteúdo, obrigado a ele e obrigado a todos que estiveram do lado de lá, obrigado a todos que nos vão ver a posteriori nas repetições, porque estavam a trabalhar, e obrigado ao José, desejando toda a sorte do mundo no seu projeto do PAOK. Obrigado. Obrigado. Um abraço.